Olá, alunos da terceira série, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Desejo que todos estejam bem e vamos caminhar com a nossa videoaula. A nossa aula de hoje tem como tema a relação de poder e democracia. Agora um detalhe, veja que nós temos várias áreas do conhecimento, várias áreas do saber, e vários temas são discutidos nestas variadas áreas. Este é um bom exemplo. Nós temos aqui a filosofia e um tema que também pode ser trabalhado e é trabalhado na sociologia. Então, como eu tenho dito e tenho falado com vocês, tanto em sala de aula presencial, como também no vídeo que nós já gravamos, que nós podemos trabalhar essas duas situações até a título de comparação e de acréscimo no nosso conhecimento para a nossa aula, a filosofia e a sociologia dentro de uma mesma temática. Hoje, o nosso tema é a relação de poder e democracia dentro da perspectiva da filosofia. Então, vamos lá. O nosso objetivo é compreender as relações de poder e democracia. Lembrando que quando encontramos com esta palavra, a democracia, temos que ter em mente que é uma palavra de origem grega e tem o seu significado. O significado básico da democracia é aquele governo que emana do povo, ou o poder que emana do povo. E daí, partindo para o governo, partindo para as lideranças políticas, para as representações políticas. Porém, lembrando, é e está nas mãos do povo a decisão. Claro, nem tudo acontece como teoricamente entendemos que deve acontecer ou que deveria acontecer. Mas a base é essa: democracia, o poder que emana do povo, ou seja, o povo é aquele, ou nós somos aqueles que podemos colocar, tirar, apontar, eleger, não eleger, escolher, não escolher, opinar, trabalhar socialmente dentro desta também relação, claro, de poder e, como coloquei anteriormente, de governança. A origem da democracia. A palavra democracia tem a sua origem na Grécia antiga, demo, povo, e cracia, governo. Ou seja, o poder ou o governo que emana, que sai, que emerge, que surge do povo. Desenvolvido em Atenas, uma das principais cidades da Grécia antiga. Claro, e é bom pontuar isso também. Quando a temática começa a ser trabalhada, quando a democracia nasce, obviamente o que temos hoje se diferencia. Então nós temos uma base, um pezinho lá na Grécia, um pezinho na democracia ateniense, democracia grega, mas obviamente que hoje o que entendemos como democracia ganhou uma amplitude muito maior e podemos dizer também que ainda se desenvolve, ainda sofre alguns embates e com certeza há de se desenvolver ainda mais, aumentando assim o seu campo, a sua atuação, aumentando o seu espaço daquilo que nós chamamos de democrático. No nosso caso, Brasil, uma frase que nos dá a ideia da democracia é que o nosso Estado é um Estado democrático e de direito. Se olharmos para a nossa Constituição, no artigo 5º, ela nos diz que todos nós somos iguais perante a lei. Essa é uma das máximas da democracia. Vejamos o contexto histórico: arcaica, clássica e helenística. E neste contexto a democracia vai se desenrolar. Poder controlado pelos eupátridas, ou bem-nascidos, que detinham o poder político e econômico na polis grega. Então aqui já há um diferencial.
neste período, os chamados bem-nascidos, ou podemos colocar aqueles que pertenciam à nobreza ou à aristocracia, eram os detentores desta, aspas, democracia, ou aqueles que estavam à frente. E quando falo em democracia aqui, no sentido de governar, de comandar, de dirigir as cidades, ou, como o texto nos coloca, a polis. Veja que isso mudou. Então, nós tínhamos uma democracia, mas uma democracia fracionada, ou uma democracia limitada. Uma parte participava, uma outra parte não participava. Uma parte poderia chegar ao centro do poder na economia, política, e a outra parte ficava subjugada. Então veja que a democracia ela vai se desenvolvendo. Com o surgimento de outras classes sociais, como por exemplo, comerciantes, pequenos proprietários de terra, artesãos, camponeses e etc., essas classes vão buscar o espaço na polis. E daí alguns embates também vão acontecer. E interessante, para evitar problemas maiores, alguém vai renovar, ou vai, podemos dizer, grosso modo, renomear essa democracia, abrindo espaço justamente para que essas novas classes possam participar plenamente daquilo que entendemos como democracia. Um desses sujeitos é Solon. Foi nomeado arconte, ou seja, magistrado eleito por um ano, no ano de 594, e promoveu uma série de reformas que criaram as bases da futura democracia e evitaram uma revolta popular na Grécia Antiga. Mas revolta por quê? Como assim? Veja a expressão revolta popular. Observe bem que no slide anterior nós temos ali o surgimento das novas classes. E essas classes vão ganhando espaço, espaço comercial, espaço econômico e, obviamente, estavam buscando um maior espaço político, uma maior participação nas decisões sociais. O que vai acontecer? Com esse espaço tão fechado pelo modelo que era até então chamado modelo democrático, revoltas poderiam acontecer. E para evitar, então, essas revoltas, Solon vai promover reformas, abrindo espaço para essas novas classes que estavam socialmente emergindo. Base da democracia ateniense. Isso antes. Homens livres, atenienses, maiores de 21 anos e cujos pais também eram atenienses. E, claro, envoltos, bem-nascidos, aristocráticos. Outra coisa, o pensamento até então era que o filósofo deveria estar na parte mais alta desta pirâmide, se assim podemos colocar, democrática. Por quê? Porque ele sim era o ser pensante. E quem poderia ser o filósofo? Aquele bem-nascido, o aristocrata. Porque ele, como condições, tendo condições econômicas, financeiras, materiais muito maiores, não precisaria necessariamente partir para um trabalho braçal, ou a construção de alguma coisa. Ele teria então tempo para filosofar. E o filósofo, então, seria aquele capacitado a governar. Tá? Então, lembrando, quando se fala em democracia ateniense, homens livres, nascidos ali, maiores de 21 anos. Lembrando também, estão de fora os trabalhadores, os escravos e as mulheres. Olha aí outra grande diferença para aquilo que temos hoje como democracia. Uma grande e efetiva participação feminina. Caminhando. Alguns filósofos vão pensar a democracia e o envolvimento nessa democracia. Homens como filósofos, Platão e Aristóteles.
Agora veja o ideal. Não tinham apreço pela democracia. Como eu coloquei anteriormente, o ideal aristocrático, ou seja, por que democracia? Por que ampliar a participação? Por que ampliar a participação popular? Por que ampliar a participação dessas novas classes que estavam emergindo, se nós temos os filósofos que podem ocupar esse espaço e, como seres racionais, pensantes, diferenciados, poderão então, ou poderiam, para a época, conduzir o Estado para algo bom, em um bom caminho, uma boa direção, de forma que todos pudessem, vamos colocar aqui aspas, serem atendidos, sem necessariamente terem uma participação maior, popular ou social. Então, esse era o pensamento de Platão e de Aristóteles. Relembrando, aristocratas, pensadores, filósofos. Essa seria então a parte mais alta na direção da sociedade, no comando, no governo, e não necessariamente uma democracia com a participação em massa. Ideal aristocrático. 3 regimes básicos são descritos por Aristóteles. A monarquia, regime em que o poder é exercido por uma pessoa, ou seja, também entendido como a tirania. A aristocracia, poder exercido por poucos, a oligarquia. E a politeia, poder exercido por muitos, a república. Porém, não com uma base social, ou seja, dividida com a sociedade, mas fechadinho dentro deste olhar aristocrático. Vamos mais. Democracia clássica. Atenas e outras cidades-estados implantaram um sistema de governo por meio do qual todos os cidadãos livres podiam eleger seus governantes e serem eleitos para tal função. Um início de abertura para uma participação maior, mas ainda assim fechados. Eram excluídos os escravos, por isso ainda assim fechado, as mulheres e os estrangeiros. Na verdade, os cidadãos formavam um grupo numericamente reduzido e privilegiado. Agora veja que aqui tem um detalhe interessante, deixando um pouquinho desse pensamento democrático, mas a relação de poder, o interesse pelo poder. O que não é diferente se nós pensarmos hoje com relação a quem foi eleito e representa, ou em tese deveria representar a sociedade. Quem chega ao ponto de poder, de ser eleito, de estar representando a sociedade, o desejo é a sua manutenção no poder. Então acaba que se criam grupos, podemos dizer, profissionais da política, e que conseguem, de algum modo, se perpetuar. Então, eleição após eleição, figurinhas carimbadas estão ali. Não tão diferente desta democracia ateniense. Claro, eu posso concorrer, você pode concorrer, mas também, que fique claro, a condição para isso, ou para chegarmos como meros desconhecidos, é muito difícil. Então, o poder chama poder, o desejo pelo poder chama desejo pelo poder. Caminhando. A democracia clássica. Imaginemos o que é uma polis grega, uma assembleia a cada 9 dias. A democracia clássica era direta, ou seja, a cada semana e meia o povo de Atenas se reunia e decidia todo tipo de questão. Interessante. Mas o que esses cidadãos mais decidiam? A sociedade ateniense não conhecia a complexidade da economia moderna. Os cidadãos tratam da guerra e da paz, de assuntos políticos, mas parte razoável das discussões parece girar em torno da religião e das festas também religiosas. As funções de poder, administração na Grécia Antiga, eram delegadas a um indivíduo ou um grupo de indivíduos, conselhos de anciãos. E assim se desenvolvia. É óbvio que aqui fica fácil de entender o porquê das decisões ou das discussões se darem neste campo muito mais voltado
assuntos bem resumidos, porque a época pedia assim. Hoje, diferentemente, se reúnem grupos para discussões das mais variadas. Enquanto um grupo discute um tema X de um lado, um outro grupo está discutindo um tema Y por outro lado. E isso também no campo da política diretamente por aqueles que são e foram eleitos. Um grupo discute, levanta questões, depois se reúnem para uma discussão formal e muito maior, mais ampla, porque os assuntos também hoje são outros. E quantos assuntos novos surgem todos os dias? E devem ser, claro, discutidos, se nós falamos em democracia, para o bem de todos, ou, pelo menos, se a democracia não consegue agradar a todos, mas que agrade à maioria. Essa é a mínima e mais simplista visão de democracia. A democracia grega durou apenas 200 anos. Com frequência, ocorriam situações em que a normalidade democrática era interrompida, principalmente quando havia envolvimento com as guerras, com as batalhas. Quando havia algum conflito religioso, algum conflito com cidade vizinha, eram atribuídos a alguns generais poderes absolutos enquanto durasse a guerra. Às vezes, ao encerrar-se esta, aproveitando o prestígio popular conquistado, os generais apossavam-se do poder como ditadores. Uma situação desse tipo acabou com a democracia de notáveis dos primeiros tempos em Roma. Houve um quase eclipse da democracia por mais de 2000 anos, isto é, entre o fim da democracia ateniense e a recuperação dessa forma de governo com a Revolução Americana e a Revolução Francesa. E esse espaço nós podemos ali encontrar, por exemplo, na Idade Medieval, o que vamos, ou com o que iremos nos deparar e que vai diferenciar daquilo que chamamos de democracia. Os governos absolutos, ou o absolutismo, onde um ou uma figura ou um grupo pequeno se fechava na direção ou no governo de um espaço, de um território, de uma nação. E isso, obviamente, não se cunhava, não se apoiava na temática democrática. E sim, como o próprio nome e expressão nos aponta, o absolutismo. Ou um governo central, um governo único, absoluto, onde todas as decisões, boas ou não, e obviamente a maioria das decisões voltadas para as classes privilegiadas, ou seja, os próprios monarcas e a sua família, os nobres e o clero. E durante esse período, revoltas foram surgindo, foram abatidas, até que em um dado momento algumas revoluções ganharam peso, força, destituindo assim, tirando do poder ou quebrando o absolutismo, destronando o absolutismo, fazendo surgir uma nova forma ou novas formas de se governar, abrindo espaço para uma renovação democrática. Vamos mais. Democracia moderna. E aí nós estamos falando após o final, é claro, da Idade Medieval. No século XVII começaram a ser elaboradas as primeiras formulações teóricas sobre a democracia moderna. O filósofo britânico John Locke, novamente aparece Locke, ele sempre vai aparecer nas discussões filosóficas, sociológicas também. Foi o primeiro a afirmar que o poder dos governos nasce de um acordo livre e recíproco e a preconizar a separação entre poderes legislativo e judiciário. Montesquieu também vai fazer a sua apresentação. Executivo, legislativo e judiciário. E que é importante a presença deste poder dividido em áreas para melhor conduzir a democracia, melhor conduzir a sociedade. E cada poder em sua área
mantendo a sua separação, porém com uma visão também de unidade para o bem comum. Falando nisso, é o que nós temos, né? Poder executivo, legislativo e o judiciário. Em 748 foi publicado o livro do Espírito das Leis, do filósofo e moralista francês Barão de Montesquieu. Acabei de citar o seu nome. Distinguia 3 tipos diferentes de governo: despotismo, o temor, o medo, a república como uma virtude e a monarquia como honra. Defendia a monarquia constitucional como a opção mais prudente e sábia. A liberdade política seria garantida pela separação e independência dos poderes, e poderes que ele chama de poderes fundamentais do Estado. O poder legislativo, acabei de dizer, executivo e o judiciário. Assim, Montesquieu formulou os princípios da democracia moderna. Fácil de entender. Quem formulou os princípios da democracia moderna? Está aqui o nosso amigo Montesquieu. Vamos mais. Democracia clássica versus moderna. A representação é a primeira grande diferença entre a democracia antiga e a democracia moderna. A democracia direta da Grécia Antiga era impraticável numa sociedade como a nossa. Não só porque em países grandes não há como reunir a população, toda a população em um lugar único, mas sobretudo porque poucos se disporiam a deixar seus afazeres privados e os prazeres pessoais para discutir política toda semana. E realmente é muito difícil. Tanto é que uma das coisas que mais escutamos é: eu sou apolítico, eu não gosto de política, eu não me envolvo com a política, o que na verdade é um engano. Mas essa política na prática, da política como entendemos, eu vou colocar aqui só a título de entendimento, essa política que nós temos como tradicional ou profissional, muitos preferem realmente não se envolverem com essa política. A segunda grande diferença entre a política antiga e a democracia moderna é que as jovens repúblicas representativas, Estados Unidos e França, proclamam uma declaração de direitos. E aí começa a nascer os chamados direitos humanos, ou começam a nascer. A democracia ressurgiu há pouco mais de 200 anos, mas demorou para se instalar como um regime respeitado. Em termos mundiais, a palavra democracia só se tornou positiva a partir da Segunda Guerra, na luta contra o fascismo e o nazismo, que foram regimes ditatoriais, regimes autoritários e com grandes desgastes e grandes prejuízos. Desde então, quase ninguém se atreve a ser contra a democracia. O máximo que se faz é criticá-la em situações nas quais não seria talvez válida. Veja a polêmica sobre as eleições ou a eleição direta, para até no que diz respeito aos diretores de escola, que sofrem seus embates, sofrem seus questionamentos. Será que não seria melhor uma indicação? Será que realmente a eleição é o melhor? Mas, de fato, se você tem alguém que está produzindo, trabalhando, por que modificar? Por que tirar? Se está indo bem, fazendo o que é produtivo e bom para o bem comum. Então, nada melhor do que dar a oportunidade, sim, até mesmo de ser eleito e reeleito. Então, essa é a base da nossa democracia, ou uma das bases. Democracia, então, como valor. Hoje a democracia se tornou um valor. Ninguém se diz antidemocrático, nem mesmo os ditadores. Claro, quando nós falamos em ditadores, eles vão dizer que não são antidemocráticos, como uma forma de enganar e tentar realmente chegar ou perpetuar-se no poder. Mas a democracia, sim, ela tem o seu valor e deve ser valorizada. Nós não podemos pensar em um retrocesso, nós não podemos pensar em um poder absoluto e único que possa, através desse poder, cercear o nosso direito de expressar, o nosso direito de caminhar, o nosso direito de ir e vir, de forma alguma. O que nós devemos lutar
é sim para mantermos a democracia. Então veja, a nossa proposta de hoje, este olhar para a democracia e o seu valor. Conhecer, compreender e valorizar o que é a democracia. Então, lembrando, poder que sai, que surge, que emerge, que emana do povo. E a democracia preconiza também o que nós entendemos hoje como democracia, uma participação popular ou uma igualdade como a nossa própria Constituição nos coloca. Todos somos iguais perante a lei. Então a democracia vai surgir como surge na Grécia Antiga e no decorrer dos séculos ela vai se desenvolver. E a democracia como temos hoje, que continua se desenvolvendo, deve ser defendida e valorizada. Ok? Até a próxima e até lá.